Olá, olá, boa tarde! Estamos ao vivo mais uma vez aqui no Instagram da Base 33 Brasil. Sejam muito bem-vindos à nossa live. A gente está fazendo aqui a live Needs, né? Se você acompanhou há alguns dias, nós fizemos uma live Needs aqui e nós estamos fazendo mais uma. Hoje nós vamos falar sobre saneamento básico. Então eu vou aqui acrescentar a Lu, vou adicionar a Lu. Vou adicionar a Lu aqui do nosso time, que também já está fazendo a live aqui conosco. Bem-vinda, Lu! Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Todo mundo está entrando aqui, Glauciene. A gente vai dar uns minutinhos para o pessoal entrar. Rami.cr. Então vamos dar um tempinho aqui, uns 2, 3 minutinhos para o pessoal entrar. Quem quiser falar um oi, quem quiser nos acompanhar, nós estamos fazendo essa live. O tema dessa live é needs. Needs em inglês são necessidades. Então nós acreditamos, né, com base na transformação social. E nós acreditamos que toda transformação ela começa quando nós respondemos alguma necessidade. Meu fio tá aqui na frente. A transformação começa quando nós enxergamos uma necessidade e nós agimos em favor dela. Então, nós vamos falar aqui sobre um pouco de necessidades muito reais que nós temos. Ó, o Bid entrou aqui. Oi, Bid! Fica aqui com a Oi! gente. Então, nós vamos falar aqui de necessidades reais sobre o tema saneamento básico, né? O tema dessa live é básico do básico. São coisas que às vezes a gente nem percebe e que fazem muita falta, né? Mas porque nós temos, a gente nem percebe. Quer falar um pouquinho, Lu, enquanto o pessoal vai entrando? Sim. E quando a gente fala de básico do básico e impacto social, muitas vezes a gente pensa que para gerar um impacto nós precisamos começar do maior, do grande, do que vai mudar tudo de uma vez. E o grande impacto, a grande transformação começa pelos pequenos passos do básico, do básico, do básico. Isso é tão básico que às vezes passa desapercebido, porque nós já estamos acostumadas muitas vezes com esse básico, que já é direito, e muitas vezes nas nossas vidas foi tão presentes que a gente nem coloca isso numa lista do que é básico na vida, porque é tão óbvio que ele já até sai da nossa lista do que é básico. É verdade. Então a gente vai começar aqui já falando um pouco sobre esse tema, né? Básico do básico. Bom, vamos apresentar, né? Sejam muito bem-vindos à live da Base 33. Sou a Dani Boccagini, estou na base aí desde o início, né? E eu tô aqui com a Lu hoje. Tudo bem? Eu sou a Luciene e estou na base desde 2017, desde outubro de 2017. Nós fazemos parte da base 33. Para você que já conhece um pouco da gente ou que ainda não conhece, né? A base é um grupo de pessoas muito apaixonadas por Jesus. Nós começamos lá na África do Sul. O nosso objetivo mesmo é despertar, edificar o propósito nas pessoas, né? Despertar esse propósito nas pessoas, edificar o corpo de Cristo. Nós cremos na unidade da igreja como corpo de Cristo e gerar, sim, impacto e transformação social. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema básico do básico, né? Que é aí o tema de saneamento básico. O que é saneamento básico, né? Antes de tudo, a gente buscou aí algumas definições. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o saneamento básico é o gerenciamento ou o controle de fatores físicos que podem exercer efeitos nocivos à saúde, prejudicando o bem-estar físico, mental e social das pessoas. Ou seja, são serviços aí de infraestrutura, serviços de instalações operacionais, de abastecimento de água, de tratamento de esgoto, de limpeza urbana, de drenagem urbana
e também de todos os resíduos, coleta de lixo. Então, saneamento básico é isso, são essas condições que garantem o mínimo de um bem-estar físico, psicológico, social para o indivíduo, né? Que evita ele aí de contrair doenças, que melhora o desenvolvimento dele. Nós vamos falar aqui basicamente de dois aspectos do saneamento básico, que é o uso de banheiros, o descarte dos resíduos sanitários, né? Um pouquinho sobre coleta ali do lixo, alguns exemplos, e vamos falar também sobre o acesso à água. A gente fala pouco sobre isso, né? Porque nós abrimos a torneira da nossa casa e a 1 metro de nós, 2 metros, tem água fácil. Então, às vezes, a gente fala muito pouco sobre isso e a gente quer despertar um pouco mais você para que você veja quais são essas necessidades. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre os números. Eu gosto de falar de números porque eles dão um choque na gente. Porque, assim, todo mundo sabe que tem muitas pessoas que vivem sem saneamento básico. A gente já passou por lugares, já passou por comunidades muito pobres e a gente viu o esgoto a céu aberto, a gente vê isso na televisão. Então todo mundo sabe que isso existe. Todo mundo sabe que tem pessoas que estão tomando água contaminada. Mas quando a gente não tem um número para nos chocar, é muito fácil de nós esquecermos. Então eu gosto de trazer números porque eles mostram que a realidade é grande. E se a gente for pensar, esses grandes números, não é só ali um algarismo, são pessoas. Porque se você for pensar que uma pessoa viver sem água tratada já deve ser muito difícil, imagine o tanto que eu vou falar aqui. Então, Não só a água, né, Dani, mas também como o acesso ao banheiro, né, que nós vamos falar hoje, né, a água e o acesso ao banheiro. é verdade. Quantas vezes a gente, por dia, entra no banheiro da nossa casa, dá descarga, lava a nossa mãozinha, usa o nosso papel Ninguém te vê. higiênico macio e tá tudo certo. E a gente não percebe que tem pessoas que, o mesmo tanto de vezes que a gente está indo, elas estão indo em locais que você olha e você nunca diria que é um banheiro, né? Então a gente vai falar disso também. Bom, 4,5 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a saneamento básico. Gente, isso é metade da população mundial. Metade da população mundial não tem água na torneira. Metade da população mundial nunca bebeu uma água potável limpinha, como nós temos acesso, nunca lavou sua roupa com água limpa. Metade da população mundial nunca colocou uma caneca com água cristalina, limpa, sem cheiro, na boca. Às vezes a gente fala metade da população mundial, no saneamento básico, parece ficar distante, mas quando a gente começa a trazer metade da população mundial nunca entrou no banheiro limpo, higienizado. E eu fico pensando assim que no mundo que já avançou tanto, a gente tem tantos avanços tecnológicos. Por exemplo, a gente está agora aqui falando com pessoas que podem estar em qualquer lugar do mundo por uma chamada de vídeo. E a gente pensa em coisas tão grandes que a humanidade já conquistou. E a gente pensa que metade dessa humanidade ainda não conquistou algo tão simples e tão básico que são essas condições, né? No Brasil, é quase metade da população também. É interessante que é metade da população mundial e no Brasil também. 47% da população brasileira não tem esgoto tratado e 30 milhões de pessoas no Brasil não recebem água tratada. 30 milhões de pessoas no Brasil não têm água tratada. Num país também que já alcançou muito, né? A gente vê metrópoles aí, como São Paulo, e você vai num... Eu fiquei impressionado, você vai assim num lugar de construção, né? Numa loja de construção, de reforma, você vê chuveiro, torneira de tudo quanto é jeito. É torneira automática, é tudo isso, e a gente vê pessoas que não têm nem acesso à água, assim, né? Nem de uma bica, né? Nem de um poço,
né, não tem acesso à água tratada. 40% da população mundial não tem acesso a um banheiro. Então, quando eu falo ali da metade da população mundial não tem acesso ao saneamento básico geral e agora acesso realmente a um banheiro para você entrar ali, 40%. E 15% dessas pessoas que não têm acesso a um banheiro, mesmo como nós conhecemos padrão, 15% dessas pessoas, elas defecam ao ar livre. Então, assim, quem não tem um banheiro, ela ainda faz ali como se fosse uma latrina, um buraco no chão, alguma coisa. Mas 15% da população mundial, eles simplesmente fazem as suas necessidades, eles deixam solto ao ar livre, o que causa aí diversas contaminações. Quando a gente estava preparando, né, esse tema, a gente estava conversando de uma figura que tinha nos nossos livros da escola aí há muitos anos, isso há 20 anos que nós víamos, que era ali a figura do homem que vivia no interior, né, na roça, e ele defecava ao ar livre, e aquilo ia justamente para a verdura que depois ele consumia. Então, gente, isso faz 20 anos e ainda metade da população mundial não tem um saneamento, 15% da população mundial ainda está fazendo isso que a gente via há 20 anos nos livros, né? Avançou muito pouco. 2 bilhões de pessoas no mundo bebem água contaminada por fezes. Não é nem a água suja, a água da chuva, são realmente água contaminada por fezes. 1.700.000 pessoas morrem por ano por causa de doenças diarreicas. É tão básico, né? Diarreia. 1.700.000 pessoas morrem por ano com diarreia. Gente, é de chocar mesmo, mas é para te despertar. Não é só para te causar um impacto assim, ai, nossa, que triste, que pena, eu não acredito. Mais de 1 milhão de pessoas estão morrendo e eu não posso fazer nada. Você pode sim. A gente não vai se isentar da responsabilidade. E aí tem o último dado aqui, que ele fala que mais de 250 milhões de pessoas gastam no mínimo 30 minutos para se deslocar e buscar água. Mas pensa que é mais do que a população do Brasil inteira. É como se mais que o Brasil todo o nosso país, não tivesse água na torneira e tivesse que andar no mínimo 30 minutos para achar uma fonte de água para buscar água. E na maioria, quem faz isso são mulheres e meninas, né? Então, 8 em cada 10 domicílios que têm essa necessidade de buscar água distante são mulheres e meninas que fazem esse trabalho. E o pior não é que, assim, eu vou andar no mínimo 30 minutos para achar uma fonte segura de água, com água limpa. Não, você nem sabe se aquela água vai estar limpa. Na maioria das vezes não vai estar. E quando eu vi esse dado, isso me lembrou muito uma situação que eu vi quando eu estive em Moçambique, em 2019. Eu estava ali, né, com algumas mulheres, ajudando elas, no que eles chamam de machamba, que é a roça deles, a plantação deles. E elas iam cozinhar pro almoço. Então, assim, elas acordam cedinho, 6 horas da manhã elas estão trabalhando na roça. Quando dá mais ou menos umas 9 da manhã, elas começam a cozinhar. E ficam ali 3 horas cozinhando, porque não tem as condições que a gente tem. Não é um fogão, uma pia, uma tábua. Então elas foram buscar água. Elas caminham 1 quilômetro para buscar água num poço lá perto. E assim, você chegar no poço, é um baldinho desse tamanho aqui, que cabe talvez 2 litros, furado, indo buscando e enchendo galões de 25 litros que elas carregam na cabeça, e elas vão fazer isso mais ou menos umas 4 vezes por dia, porque elas precisam da água para cozinhar, elas precisam da água para o banho da família também e para o consumo da família. E esse consumo é água do jeito que ela saiu do poço, eles vão beber, porque eles não tem nada para purificar a água. Então me fez lembrar muito essas mulheres extremamente guerreiras que elas saem para buscar água. Aí a gente ficou o dia inteiro lá, né? Não tinha como não usar o banheiro. Fui usar o banheiro lá, mas
Era só um cercadinho, né, de caniço, assim, de bambu, e areia, só isso. E aí você faz e enterra, não tinha nenhum buraco, né? Eu visitei escolas lá também, na própria escola não tem. Na escola não tem banheiro, não tem água para as crianças tomarem. Então, assim, as crianças passam o período lá na escola sem tomar água. E se elas forem no banheiro, é assim também, é um cercadinho só com areia e elas fazem ali as necessidades e enterram dessa forma. Alguns lugares as pessoas fazem um buraco, né, mais fundo e aí elas jogam areia, assim. Mas na grande maioria que a gente vê lá, realmente é dessa forma. E a Lu também teve lá, né, Lu? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência. O que que você viu lá, que é bem essa realidade da falta total de saneamento básico, da água e também a questão do lixo, porque não existe, tem regiões aqui que não Como? existem coleta de lixo. Eu estou citando exemplos de Moçambique, mas eu sei que aqui no Brasil também tem isso, né? Se É. você ali passar indo para Santos, indo para São Vicente, você vê barracos construídos sobre o rio. Então todos os dejetos vão direto para o rio, às vezes usa a mesma água do rio. A gente sabe que existe isso. No Brasil, no Nordeste, a gente sabe que tem lugares que o banheiro é assim, que o banheiro é só ali a terra, e a gente sabe também que tem lugares que o povo caminha quilômetros e quilômetros para pegar água num açude que muitas vezes é suja. Então, queria que você compartilhasse um pouco, Lu, da sua experiência também lá, como é que foi em Moçambique, para mostrar também a força desse povo, né? Que consegue sobreviver nessas condições. Moçambique é realmente incrível. E essa questão do saneamento básico, Dani, é algo chocante. Nós passamos por algumas regiões de Moçambique, não conhecemos nada ainda, né? Mas o ano passado fui com o Nicolas, que também faz parte da nossa base, para Morumbala. Morumbala é uma terra incrível. Você vai de avião até Quelimane e até para chegar em Morumbala são mais 4 horas, de 4 a 5 horas de van, uma estrada que não tem saneamento básico nenhum, até chegar lá. E aí a gente nos deparamos com uma realidade assim que é o que a gente vê em muitos filmes. Você fala, não, mentira que é tanto extremo, pobreza extrema ainda hoje. Ah, não, não é verdade isso. Imagens, são imagens antigas. Isso não está acontecendo. Sim, existem pessoas que vivem, sobrevivem, né, sem nenhum tipo de saneamento básico, mulheres que andam 2 horas com baldes, com galões de água na cabeça de 20 litros, e elas carregam 20, 40, elas conseguem carregar até 60 litros, parece brincadeira, mas elas equilibram um galão de 20 na cabeça, pega uma madeira bem resistente e coloca um galão de cada ponta dessa madeira e carrega para cima e para baixo 3, 4, 6 vezes por dia. Porque essa também é a maneira dessas mulheres não só conseguir água para sua casa, mas elas trabalham para outras casas levando águas também. E a água é uma condição que não é possível beber. Nós ficamos lá durante 17 dias, e nesses 17 dias, todos os dias nós compramos água, porque a água é contaminada. Ainda existem pessoas que morrem por diarreia, desnutrição e desidratação. Não existe banheiro também, né? A gente vê essa realidade de cavar um buraco, defecar, e ali é o banheiro quando há um espaço reservado para o banheiro. Mas na maioria das vezes no meio do vilarejo, assim, as pessoas vão andando no meio da estrada e assim você vai defecando, urinando no lugar que você achar mais deserto, e essas pessoas não têm acesso à energia, chuveiro, água quente, não se toma banho, porque a lenha que se pega é para cozinhar, não é tão simples assim também. O solo é muito seco, né? Não só quando a gente fala vai buscar água, é quando tem. Há momentos que há um tempo de sequidão, que não tem essa água. E que eles
em rios. O rio Chile, que é a divisa de Moçambique com Malawi, ele é enorme, ele é imenso, as pessoas atravessam, tem crocodilos, mas a água ela não é potável. De maneira alguma, é uma água escura, que tem um cheiro ruim, eu fui até ele. Né, as pessoas vivem em volta desse, que é próximo de Morumbala, né, algumas horas de viagem, então é naquela região. Elas moram ao redor desse rio e elas bebem dessa água e as crianças têm aquela barriga com verme que a gente vê na TV, sim, tem. Então, imagine você, que existem pessoas que não têm, que nunca tomou um banho quente, que se você falar a palavra chuveiro, vão te perguntar o que é isso? É, Água da torneira? Torneira? O que é isso? Existem pessoas, assim como eu, como você, filhos de Deus, que merecem o mínimo para viver e não tem. E não tem. E às vezes a gente esquece de agradecer pelo simples fato de ter, né, a água na torneira. é, Não é para te emocionar. A gente traz muito isso, não é para te emocionar, porque às vezes a gente se emociona, chora um pouquinho, depois a gente esquece. Mas é para você entender que tipo, nós precisamos de alguma forma te despertar, porque talvez você está aí assistindo, a gente tem a resposta. Lu, eu tenho um projeto aqui e que eu sei que vai funcionar nesse lugar. Eu não conheço esse lugar, mas eu consigo enxergar a solução para essa situação. Então eu preciso te contar a realidade. Então, quando a gente planejou essa live e esse conteúdo, né, que vai virar um material depois, é mesmo para te despertar. Você que está ouvindo, existem pessoas que precisam serem enxergadas como seres humanos como nós, que precisam não. Quando a gente fala precisam, é como se eu preciso de algo. Não, eu tenho direito. Eles é, têm um direito é de verdade. saneamento básico. Ele tem o direito de tomar um copo de água limpa Sim, e não passar mal. E então, verdade. Morumbala é uma região que nós precisamos mostrar isso, né? Despertar isso. A coleta de lixo, não só em Morumbala, mas a gente vê muito presente em Moçambique, que não existe essa coleta, assim como existe no nosso país, que existem lugares mais limpos. Não, é cultural. A educação precisa chegar lá ainda, né? Em muitos lugares, porque eu falei para a Dani que, falando sobre saneamento básico, eu me lembrei de uma situação em Moçambique, em outubro de 2017, novembro de 2017, nós entramos em uma escola muito grande, escola pública, mais ou menos uns 600, 700 alunos, e não tinha papel para as crianças estudarem. Não tinha, aquele dia era só a aula no quadro, não tinha. Só que atrás dessa mesma escola tinha uma montanha, uma parede quase cobrindo o primeiro andar da escola, que ela tinha 2 andares, de tantos papéis jogados ali, tá? Parece que desde quando abriu a escola, eles resolveram aqui é o lugar de jogar os papéis. Então, caderno, amassado, papel de salgadinho, todos os papéis que você possa imaginar, papel higiênico, tudo misturado atrás da escola. E aí eu indaguei o diretor e aí perguntei por que não se faz uma reciclagem desses papéis. Aí ele não me respondeu e aí eu entendi. Há necessidade de um despertar na educação, né? Isso não são todas as escolas de Moçambique, eu estou citando uma pontual, porque eu entrei em escolas incríveis em Moçambique também. E também entrei em escolas que não tem nem a parede, que são chamadas classes, e que não tem nem o papel, né? E então nessa em específico, eles não se falam de reciclagem, não há uma educação para esse lixo. É tão básico, falta o básico do básico, que é a informação, a instrução sobre o meio no qual você sobrevive, no meio no qual você tem direito de viver, né? E ter saúde nesse ambiente. É verdade. Aqui no Brasil também essa questão do lixo, eu vejo isso, que falta muita informação, porque a gente vê muitas Sim, pessoas que eles moram lá, perto de rios, perto de córregos e continuam jogando as coisas, né? A gente vê essa questão de enchente,
É claro, tem muita questão aí também de má administração pública e tudo. Mas também tem a nossa parte do nosso lixo que está lá, que está causando Sim, entupimento dos banheiros e de tudo isso. os bueiros, né? Então essa informação também é muito necessária, né? Por mais que a gente olhe e fale assim, puxa, mas é tão básico, todo mundo já não sabe isso? Não sabe. Às vezes a pessoa Hum, está ali com o celular na mão e ela sabe fazer muitas coisas, mas ela não sabe que se ela joga lixo na rua, ou então essa questão do senso do coletivo também, né? Que eu falei um pouco no nosso outro vídeo aí, do senso do coletivo, de que assim, só eu jogando tá tudo certo, só que todo mundo vai pensar só eu é uma montanha, né? São 200 milhões de pessoas jogando lixo na rua. Aí a gente se afunda no lixo. Mas o que a gente quer trazer é isso, é essa consciência e isso realmente que a Lu falou. Você pode ser a resposta para isso. Você pode falar assim, puxa, tô vendo isso, mas nossa, eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada a isso. Eu sempre quis ajudar as pessoas que não têm nem o básico. Às vezes a gente fica esperando fazer muito, mas nós podemos começar pelo básico. E o básico é hum. isso, né? É a água, é limpeza. Esse é o básico para um ser humano sobreviver. Acho que isso aliado à alimentação, gente, é o que todo mundo precisa para sobreviver, no mínimo, no mínimo. E a gente não merece só sobreviver, todos nós, como a Lu falou, somos filhos de Deus e merecemos viver plenamente. Viver tudo que nós podemos viver, uma vida saudável, uma vida feliz, e isso começa com esse básico. É tão importante, né? Eu queria citar aqui então um último dado que eu vi, que esse é um dado bom. A cada $1 que é investido em saneamento básico, gera uma economia de $4,30 em custos com saúde. Então você deixa de gastar tratando a diarreia, tratando uma gama de doenças que é causada por isso. Desidratação, doenças de pele, doenças do intestino, doenças do estômago. Vermes muitas vezes que afetam o sistema neurológico, né? Toda a questão do desenvolvimento corporal também, desenvolvimento intelectual, inclusive. Então, você deixa de gastar 4 vezes mais do que o que você investe. Então, você economiza 4 vezes, um pouco mais de 4 vezes mais do que aquilo que você vai investir naquilo, né? Então, são investimentos que realmente vale a pena. E isso é tão, É, tão essencial que a gente encontrou aí, ela vai falar de uma passagem na Bíblia, em que é. Deus está orientando isso também. Sim, é bíblico também. Deus deseja que os filhos dele tenham essa necessidade básica suprida e os orienta também a isso. E antes eu só quero falar 5 pontos importantes quando quando há numa sociedade o saneamento básico. Uhum, Quais são os benefícios gerados, né? Que nós já sabemos quais são os malefícios, né? sim. Mas os benefícios são os melhores indicadores em educação, a redução de doenças, geração de emprego, a valorização imobiliária e a valorização do turismo. Ou seja, a gente gera benefícios para o nosso meio, para a nossa saúde, em todos os sentidos. Uhum, Né? E pensando nisso, eu sempre penso no futuro, né? Nós sempre pensamos nos nossos filhos, os nossos uhum, sobrinhos, qual é o país que eles vão viver daqui a um tempo, daqui 10 anos. Nós precisamos prezar por isso, para que eles possam ter essa condição. Agora é muito latente isso para a gente, né? Lavar as mãos. Né? Então, uhum, imagina que sim. se a gente está vivendo essa realidade, coronavírus, chega num país onde não tem água limpa para lavar as mãos. Uhum, É muito preocupante. A gente não pode achar que é só mais um assunto, não. É muito sério. é. E aí, nós, aqui em Deuteronômio 23, Moisés ele fala para o povo o que um povo de Deus deve fazer. E ele vai dar instruções que a gente achou incrível, né?
aqui no capítulo 23 todo, ele vai dar instruções. Mas hoje nós vamos focar no versículo 12 até o 14. A minha linguagem é uma linguagem atualizada. Então, ela vai dizer assim, ó, arranjem, no versículo 12, capítulo 23 de Deuteronômio, arranjem um lugar fora do acampamento onde poderão fazer necessidade. Junto com as suas armas, levem uma pá e antes de fazer necessidade, cavem um buraco e depois cubram as fezes com a terra. Versículo 14. O Senhor, nosso Deus, está presente no acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conserve o acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Então, Moisés orienta o povo a, quando for fazer as necessidades, levar uma pá para cavar e cobrir. E a gente foi pensando e pesquisando mais, entendendo que é tão importante, é tão básico para a sobrevivência, que a gente vê essa instrução na Bíblia. É para a nossa vida. Ele é o livro da vida. Então, quando eu mantenho, quando eu dou acesso, quando porque a gente, não só eu, quando eu falo eu, é porque nós também podemos fazer com que esse saneamento básico chegue para um outro. Nós também podemos instruir alguém sobre o saneamento básico, sobre enterre as suas fezes para que não contamine outros e você venha morrer. Morrer antes de viver aquilo que o Senhor tem para você. Antes do tempo. Que a nossa vida é nossa responsabilidade. Então, quando nós adquirimos esse entendimento, nós também temos a responsabilidade de anunciar. Então, talvez você tenha aí uma resposta para Morumbala, para Eldorado, aqui em São Paulo, que há pessoas que moram em volta de um lixão enorme, enorme, que as crianças brincam no esgoto, do Piauí. Nós também temos consciência que o nosso país ele precisa, ele necessita saneamento básico uma das maiores capitais do mundo, São Paulo. Ainda precisamos de resposta. Ainda, imagine só nos países, nos estados mais distantes e nos países menos favorecidos. Então nós precisamos nos mover quanto a isso e a palavra de Deus nos instrui em relação a isso. É isso aí. Que isso realmente possa tocar no nosso coração e gerar a vontade de agir, né? Gerar essa posição de agir. Então, como que eu posso fazer alguma coisa? Primeira coisa, você já recebeu informações. Você conhece a necessidade. Nós não podemos fechar os nossos olhos diante da necessidade. Então, você já enxergou a necessidade. Agora você vai buscar mais. Busque mais informações, busque mais dados, busque projetos que já estão fazendo algo. Se você pensa em algo também, chame pessoas que você sabe que também são inconformados, né? Se alie a quem é inconformado. Talvez você vai contar as suas ideias para um monte de gente. E um monte de gente vai falar assim, você é maluco, você acha mesmo que você pode mudar o mundo? Por favor, né? A gente não tá conseguindo nem com a gente mesmo. Você ainda quer carregar a carga dos outros? Não pense nisso. Não pense nisso. Tudo bem, deixa essas pessoas, deixa elas verem os frutos depois, né? Os frutos vão falar depois. Então, no ambiente de negativismo, seja positivo. Sempre busque alguma coisa nova. Sonhe. Quero convidar vocês a sonharem. Sonharem por coisas novas. Teve um dia que eu tava com a Lu e eu falei assim, vamos sentar e começar a falar todas as coisas que a gente sonha assim pro mundo e que são realmente impossíveis, que a gente nunca conseguiria fazer com a nossa mão, talvez. Vamos sonhar com aquilo que é impossível. Eu sei que Deus vai levantar pessoas que vão fazer o que para mim é impossível, mas para outra pessoa pode ser totalmente possível. Agora, você não precisa sonhar só com o impossível.
Eu falei isso porque a gente já está acostumado a sonhar com o possível. Então a gente já tem uma lista de muitos planos que nós já estamos dando passo e agindo por eles. E a gente já tem visto alguma transformação, né, com base no sentido de impactar mesmo a vida das pessoas. Aí eu falei assim, legal, a gente tem vários planos daquilo que a gente sabe que dá para fazer algo. Vamos tentar sonhar com coisas muito maiores, porque a gente vai começar a ver que aquilo que é tão grande, se começar pelo básico, aquilo pode acontecer. Então eu tenho um sonho realmente que todas as pessoas nesse nosso planeta possam tomar um copo de água limpa, sabe, digno, que todos possam ter água limpa para tomar. É tão básico. Nossa, Dani, que sonho tão básico. Mas metade do planeta ainda não vive essa realidade. Então eu sonho que essa realidade possa acontecer mesmo. Que todas as pessoas do nosso planeta possam realmente ter esse privilégio de tomar água limpa, de ter um banheiro decente, de poder ter ali um lugar decente que é tão básico. A gente não quer construir grandes cidades, metrópoles. Eu não quero chegar lá em Morumbala, por exemplo, que a Lu citou, ou aqui o Nordeste e transformar numa metrópole. Eu quero Não. que pelo menos eles tenham um básico para viver, que eles conservem a cultura, a alegria, a receptividade deles ali, essa cultura que é tão preciosa, mas que eles possam ter essa estrutura básica para sobreviver digna, porque eles merecem. Todos nós merecemos. E eu quero falar uma coisa para encorajar a você que está ouvindo a gente e isso está te incomodando e talvez você esteja com lágrimas nos olhos e a cabeça a mil e não consegue enxergar uma resposta. Em 2019, dentro de uma sala de aula, né, fazendo pedagogia, uma dos meus trabalhos era uma pesquisa em 4 países, 4 pontos do mundo sobre educação. E nessa pesquisa, em 2019, eu ouvi várias informações sobre a educação no continente africano, todas as coisas que foram ditas para esse povo entender e acreditar que ele não era capaz. Naquele dia me ardeu, assim, eu lia e relia, assim, chorava e ficava batendo a revista e falava, não, impossível isso. Eu não estou acreditando, não estou acreditando. Naquele dia eu falei, eu não sei como, eu não tinha mesmo condição Foi em nenhuma. 2019 ou em 2009? 2009. Eu não tinha condição nenhuma, mas aquilo começou a ser algo como motivo de minha oração e muitas vezes motivo de meus pensamentos. Eu estava no meio de todas as informações, trabalhando, na correria da vida, e eu sempre parava e falava, e começava a pensar na educação na África. O que está acontecendo? E eu fiz uma promessa para mim mesma naquele dia, que mesmo se fosse 5 minutos antes de morrer, eu sempre falo isso, eu iria pisar num continente africano, eu iria dizer que nós somos todos iguais, somos filhos de Deus, temos todos os mesmos direitos, somos amados da mesma forma, independente da cor da nossa pele. Isso lá em 2009, universitária, trabalhava para pagar a minha mensalidade e Deus ia abençoando o meio do caminho até acabar o mês, um sapato só para o curso todo, mas isso não continuou fervendo. E estudando, tudo que eu estava, eu lembrava da África. Em 2017, o Senhor soprou um vento e eu fui para a África, para resumir. E eu cheguei na África e eu pude anunciar, né, esses 2 anos vividos na África, eu entrei em muitas escolas. Eu não sou melhor do que você, mas nós temos algo em comum que nos move, que é Deus. E eu sei que Ele nos chamou, cada um para algo. Então eu pude entrar em escolas, eu pude formar professores, eu pude anunciar a meninas que elas são importantes para Deus e que a cor da pele dela não difere em nada e que nós podemos andar juntos, e eu pude chegar até lá. Nada é impossível, nada é tão grande. E eu sei que isso é só o começo, e quando a Dani falou dessa nossa conversa foi esse ano, né? E aí eu pensei, Dani, eu vivi o meu maior sonho, não tinha condição nenhuma humana, e eu pude anunciar, eu não posso parar, agora o meu maior desejo é ir em todas as escolas do mundo, anunciar que os professores
são ativadores de propósitos e que nós devemos entrar na sala de aula com essa autoridade e continuar anunciando o amor de Deus, somos todos iguais, os nossos sonhos eles podem ser vividos em Deus e não existe sonho grande demais, o que existe é um grande Deus. Então, se há essa necessidade, o Senhor nos confia a nós. Se o seu coração está ardendo, o Senhor te confia em você para se mover, se ponha na posição que Ele vai levar. Ele vai abrir portas. Ele abriu portas, nós só iniciamos o que o Senhor tem. Foram 2 anos, escolas em Moçambique, escolas na África do Sul, conferências sobre educação. Então, qual é a diferença do meu chamado para o seu? Do que queima o seu coração para o meu? Não tem diferença. Tem a posição. Então, nós precisamos, como pessoas responsáveis, entender que o Senhor também nos chama para essa responsabilidade de manifestar o reino em todas as esferas da sociedade, começando do básico do básico. E é isso. Amém! Demais! Gente, muito, muito, muito obrigada a todos que continuam acompanhando aí, né, as nossas redes. Essa foi a live Needs, mas vem outra live aí, fiquem ligados aqui, que vai ser a live Connections, que vai falar sobre projetos que já estão fazendo algo. Isso é muito legal e vai te inspirar muito, eu tenho certeza. Então fique ligado nas nossas redes, nosso site base33.com.br, aqui no nosso Instagram, Facebook, YouTube, procura lá, Base33. Fiquem ligados nos nossos conteúdos, compartilhem essas informações que você recebeu, compartilhe o seu sentimento, compartilhe o que está queimando aí dentro. Vamos realmente incendiar as pessoas com esse desejo de mudar o mundo. Nós podemos, todos juntos. Sim! Tchau, tchau! Um beijo, a gente se vê.